Olá, neste vídeo iremos falar um pouquinho sobre os processos degenerativos. Vamos começar do básico. O que é degeneração? A definição diz que degeneração são lesões celulares reversíveis decorrentes de alterações bioquímicas que resultam em acúmulos de substâncias no interior das células. Reversíveis porque isso vai diferenciar a degeneração de uma necrose. Necrose é uma lesão celular irreversível. O caminho que a célula pode seguir é esse. Primeiro tem a lesão pode resultar diretamente em necrose da célula, ou então pode caminhar para uma degeneração. Da degeneração, sendo ela um processo reversível, você pode ter o retorno a um estado fisiológico da célula ou caminhar para uma necrose, que é a morte da célula. Como vocês devem imaginar, existem vários tipos de degenerações. Então, para facilitar, a gente faz uma classificação cujo critério é a natureza da substância química acumulada. Então, quais são os tipos de substâncias que podem se acumular ali no citoplasma da célula? Primeiro, água e eletrólitos. Segundo, proteínas. Terceiro, carboidratos. Quatro, lipídios. A gente vai detalhar cada uma dessas degenerações. Existem basicamente dois tipos de degeneração por acúmulo de água e eletrócitos. Primeira, degeneração parenquimatosa e segundo, degeneração hidrópica. A degeneração parenquimatosa é um estágio mais inicial da degeneração por acúmulo de água e eletrólitos. E a hidrópica já é um estágio mais avançado, em que você já tem mais acúmulo ainda de água e a célula já está bem maior ainda. Então, qual a característica da célula que sofre uma degeneração por acúmulo de água e eletrólitos? Imagina, se acumula água, o que vai ter de alteração? Vai aumentar o volume da célula. No caso da hidrópica, por exemplo, você vai ter mais volume ainda do que em relação à parenquimatosa e você já vai ter um empalidecimento do órgão. O órgão começa a ficar pálido. Essa palidez aí decorre da deficiência de O2 e de nutrientes. Mas por que tem essa deficiência de O2 na degeneração hidrópica? Porque a célula ficou tão grande. Vamos fazer um esqueminha aqui. Está aqui a célula. E está aqui o vaso sanguíneo. A célula foi acumulando tanta água, mas tanta água, que ela comprime esse vaso sanguíneo. Comprime, ó, fica comprimido e diminui o fornecimento de nutrientes para a célula, tanto dela mesmo quanto das células que estão ao redor, que são nutridas por esse vaso sanguíneo aí. Mas afinal, o que leva a uma célula a começar a acumular água e eletrólitos assim? Bom, a alteração primária e que vai desencadear todo esse acúmulo vão ser alterações na bomba de sódio e potássio. Então você pode imaginar que qualquer substância tóxica, por exemplo, infecções bacterianas, ou mesmo qualquer toxina que altere a produção de ATP, vai interferir com a bomba de potássio, porque a bomba de potássio ela depende justamente desse ATP para funcionar. Então, se interromper o fornecimento de ATP, você tem uma alteração aí no funcionamento da bomba. Consequentemente, você vai acumulando sódio, porque lembra do gradiente, você tem mais sódio fora do que dentro da célula. Esse sódio vai entrando e não tem a bomba ali para colocar esse sódio para fora da célula. Entra sódio e depois entra água por osmose, fazendo esse acúmulo aí de água. Em quais órgãos que costuma acontecer esses tipos de degeneração? A gente tem aí classicamente fígado, rins e até coração. Quanto às degenerações que ocorrem por acúmulo de proteínas, também temos duas: a degeneração hialina e a degeneração mucoide. Vamos começar falando da degeneração hialina aqui. Degeneração hialina
Hialo quer dizer corpo vítreo, lembra vidro, ou seja, meio transparente. É uma classificação puramente morfotintorial. Ela tem essa classificação porque antigamente, quando não existiam corantes, ela aparecia de forma hialina na fixação de tecidos. Essas proteínas aí típicas da degeneração hialina têm uma característica de serem são bastante acidófilas. Têm afinidade por corantes ácidos. Elas decorrem principalmente do acúmulo de filamentos intermediários. Filamentos intermediários e outras proteínas, formando tipicamente os chamados corpúsculos. Corpúsculos. A gente tem como exemplo aí os corpúsculos de Mallory, encontrados no fígado, nos hepatócitos, decorrente geralmente de etilismo aí, em que você tem um acúmulo dessas proteínas junto com filamentos intermediários condensados. Na degeneração mucoide, como o próprio nome já diz, você tem um aumento da secreção de muco das células mucoprodutoras. Aí a gente tem como exemplo células gástricas, células intestinais. E quando que elas vão produzir assim esse excesso de muco? Existem duas situações. A situação em que ela produz muco em resposta a um processo inflamatório, ou seja, alguma coisa irritou ela e ela começou a aumentar a produção de muco. Ou ela começou a aumentar a produção de muco porque houve alguma alteração no DNA dela, uma neoplasia, por exemplo, num câncer aí. No microscópio óptico, na microscopia, esse muco ele geralmente pode ser corado com o azul ciano para ser observado na microscopia. Lembrando que esse acúmulo de muco ele pode ser tanto intracelular quanto pode ser extracelular. Aqui a gente está se referindo ao intracelular, ao acúmulo dentro da célula. No caso do acúmulo extracelular, a gente vai falar posteriormente no outro vídeo, que seria no caso das transformações do interstício. Em terceiro lugar, degenerações por acúmulos de carboidratos. A gente tem como principal exemplo a degeneração glicogênica por acúmulo de glicogênio intracelular. A degeneração glicogênica pode ocorrer devido a duas coisas. Primeiro, você tem uma deficiência nas enzimas responsáveis pelo metabolismo do glicogênio. Metabolismo do glicogênio. Segundo, quando você tem um acúmulo excessivo de glicose. Exemplo, no diabetes mellitus. Você tem lá muita passagem de glicose ali pelos túbulos renais. Em consequência, ocorre muita reabsorção dessa glicose e, em decorrência, vai começando a se formar muito glicogênio ali nas células dos túbulos renais. A degeneração glicogênica, no caso da microscopia óptica, utiliza-se o corante chamado carmim de Best para curar esse acúmulo de glicogênio e parecer mais nitidamente visualizado. Ele cora-se em vermelho. E, finalmente, degeneração por acúmulo de lipídios. Nós temos dois exemplos. A esteatose e a lipoidose. No que elas diferem? Esteatose é o acúmulo de lipídios neutros, gorduras neutras. Como assim gorduras neutras? Dá um exemplo: triacilglicerol ou triglicérides. Você já deve imaginar, lipoidoses, acúmulo de gorduras complexas. Por exemplo, colesterol,
lipoproteínas, esfingolipídios e outros. Vamos lá. O que causa uma esteatose, ou seja, um acúmulo de gorduras neutras? Assim como no caso do acúmulo de glicogênio, você tem aí alterações metabólicas. Exemplo clássico, etilismo. No etilismo, devido à ação lá das desidrogenases alcoólicas, você vai ter um acúmulo excessivo de NADH e acetil-CoA. Isso vai desviar o metabolismo para a síntese de ácidos graxos. Vai começar a ocorrer depois acúmulo de triglicérides lá nos hepatócitos. Ou um outro fator importante também poderia ser diminuição da síntese proteica. Mas o que tem a ver síntese proteica com acúmulo de lipídios? Porque se você tem uma deficiência na síntese proteica, você vai diminuir a formação de lipoproteínas. E lembra que as lipoproteínas têm tudo a ver com lipídios, né? As lipoproteínas, como exemplo HDL e LDL, eles atuam transportando colesterol ali dos tecidos para o fígado e dos fígados para os tecidos. No caso das lipoidoses também, mesma coisa, alterações metabólicas decorrentes por deficiências enzimáticas ou alterações enzimáticas. A gente tem 3 exemplos de lipoidoses. Os xantomas, o que são xantomas? São lesões na pele em forma de nódulos ou placas que, quando analisadas pela microscopia, aparecem com macrófagos cheios de colesterol. São chamadas células espumosas. Na xantelasma é como se fosse um xantoma, só que na pálpebra. Mesmo processo, você tem acúmulo ali de macrófagos com colesterol. Aqui nesse ponto é importante nós definirmos 2 termos, arteriosclerose e aterosclerose. A aterosclerose é causada por uma lipoidose, um acúmulo de lipídios complexos. A aterosclerose é um subtipo de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? É a perda da elasticidade das paredes arteriais, é uma perda genérica. A arteriosclerose, ela também tem essa perda da elasticidade, só que é devido ao acúmulo de colesterol e outros componentes. Você tem ali o espessamento e o enrijecimento da parede do vaso. Vamos explicar aqui a patogênese da aterosclerose. Para que você tenha a formação da aterosclerose, o primeiro fator, o fator inicial, é a lesão do endotélio. Qualquer fator que lese o endotélio. Pode ser um agente químico, um agente físico, às vezes até a hipercolesterolemia pode contribuir para a lesão do endotélio. E essa lesão do endotélio contribui para a formação de receptores de adesão. Ela vai expressando ali mais moléculas de adesão, tá um monócito ali passando de boa, ele vai gruda aqui no receptor de adesão. Esse monócito vai e atravessa, ele sofre de apedese e ele fica ali, ó, na camada íntima, na túnica íntima da parede vascular. Além disso, ela também começa a expressar receptores de adesão para LDL. Então o LDL está ali circulando, ó, e é capturado também pelo endotélio do vaso, vai ali para a túnica íntima também. Esses monócitos que estão ali na túnica íntima, eles vão e fagocitam essas partículas de LDL que também estão ali presentes na túnica íntima e formam as famosas
Células espumosas são esses monócitos que contêm LDL, partículas de LDL fagocitadas. Esses monócitos, eles vão soltando, vão liberando citocinas e quimiocinas que começam a recrutar outras células pró-inflamatórias e vão se acumulando aqui na túnica íntima. À medida que mais LDL é sendo incorporado e mais células pró-inflamatórias vão sendo incorporadas, você também excreção ali de gorduras, de colesteróis. E por último, você tem ali liberação também de fatores de crescimento, ó, que começam a proliferar a musculatura lisa do vaso ali. E assim você tem a formação dessa placa aí, o famoso ateroma. Essa placa pode vir a obstruir esse vaso, diminuindo a luz aí, ou ela pode muito bem se desprender e ulcerar ali a parede e formar um êmbolo. Opa, o êmbolo não é branquinho, é vermelhinho ali. E ir para outros vasos, podendo obstruir, causar hipóxia, isquemia, até infarto. E é isso aí. Obrigado aí por assistir. Qualquer crítica, sugestão de aulas, qualquer coisa que você tenha para comentar aí, pode enviar um e-mail para o nosso canal, canalresumed@gmail.com. A bibliografia está na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, que isso é uma força brutal para nós. Valeu, falou, tchau.